A demissão ou a destituição de cargo em comissão de função gratificada vai incompatibilizar o servidor para uma nova investidura em um cargo público, ou seja, o cara foi demitido ou foi destituído de um cargo em comissão ou de uma função de confiança e ele estará incompatibilizado, ele não poderá exercer outro cargo público, ser investido em outro cargo público pelo prazo de 5 anos nos seguintes casos. Aí aqui você está dizendo que durante 5 anos você não pode prestar concurso, você não pode ser nomeado a um cargo em comissão, você não pode exercer uma função gratificada, correto? Você não pode ter vínculos com a administração durante esse período de 5 anos. Quais situações? Lograr proveito pessoal ou de outrem, valendo-se do cargo em detrimento da dignidade da função pública. Então, proveito pessoal para você ou para terceiros, correto? Quando você se vale do cargo para isso. E cuidado, ai professora, mas se eu fizer isso, nem sempre eu tenho um benefício. Quando você logra um proveito pessoal, não necessariamente nós estamos falando de dinheiro. O proveito pessoal pode ser qualquer outra coisa, tá, pessoal? Pode ser um favor que alguém está fazendo para você. Não necessariamente envolve pecúnia, envolve dinheiro, tá? A atuação como procurador ou intermediário junto às repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais aparentes até o 2º grau ou de cônjuge ou companheiro. É aquela proibição que é transgressão que nós comentamos que você não pode peticionar contra a administração, você não pode representar contra a administração, porque em teoria é como se a administração estivesse representando contra ela mesma. Mas lembre-se que existem as exceções, nos casos assistenciais e previdenciários de parentes até o 2º grau ou de cônjuges ou companheiro. Nesses casos pode. Agora, se acontecer de você fazer isso para um terceiro, por exemplo, isso pode ensejar numa transgressão, né, conforme nós vimos anteriormente, e essa transgressão vai te incompatibilizar a fazer outro concurso, a trabalhar em outro cargo público ou emprego que seja comissionado pelo prazo de 5 anos. Então, são essas duas situações que incompatibilizam o servidor por 5 anos. Dica que eu dou para a prova de vocês. Essas duas situações, tanto a incompatibilização pelo prazo de 5 anos, ou o fato de você não poder reingressar na administração estadual, que são as outras situações que nós lemos anteriormente, são questões que são fáceis de serem misturadas na prova. Então, quais você vai decorar, meus amores? A que tem menos, que é a de 5 anos. As situações para 5 anos são só duas, que é lograr o proveito pessoal, um proveito pessoal para você ou para terceiros, certo? Ou no caso de você atuar como procurador ou intermediário, aí você propor algo contra a administração, tá bom? Esses são os dois casos da incompatibilidade pelos 5 anos. Se vier outras alternativas, que não essas duas, e tiver fazendo essa correlação, vai ser a incompatibilização total para o exercício do cargo. Você não pode retornar mais para a administração estadual. Informação importante com relação à cassação da aposentadoria ou indisponibilidade. Será cassada a aposentadoria ou a indisponibilidade do inativo que houver praticado na atividade falta punível com demissão. Foi aquilo que eu comentei com vocês. O que é aplicável à demissão vai ser aplicável ao servidor que está aposentado ou ao servidor que está em disponibilidade. Então, tudo aquilo, todas aquelas transgressões disciplinares que nós elencamos, como situações em que seja passível demitir alguém, também é possível você ter a sua aposentadoria ou a sua disponibilidade cassada. Sempre precedido de um processo administrativo disciplinar. Mesmo que você esteja inativo, mesmo que você seja aposentado ou seja um inativo em disponibilidade para a administração,
tem que haver um processo administrativo disciplinar para poder aplicar essa penalidade, tá? Porque é garantia de que o ato administrativo é perfeito, está completo, possui validade, tá bom? Porque se não houver o processo administrativo disciplinar, esse ato ele poderá vir a ser anulado, seja pela administração ou pelo judiciário, tá? Porque houve uma falha dentro deste ato de demissão, de cassação, etc., por parte da administração. A gente já comentou um pouquinho sobre isso, né? Aplica-se ainda a pena de cassação de aposentadoria ou disponibilidade se ficar provado que o inativo aceitou ilegalmente o cargo ou a função pública, aceitou ilegalmente representar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro, praticou usura em qualquer das suas formas, não assumiu no prazo legal o exercício do cargo em que foi aproveitado. Essa situação aqui é específica para a pessoa em disponibilidade, tá? Porque o aproveitamento, nós falamos lá no início das aulas, é quando você aproveita um servidor que está em disponibilidade para a administração. E ele possui o prazo legal para assumir este cargo. Se dentro deste prazo legal ele não assumir este cargo, qual vai ser a punição que ele vai ter? Ele terá a sua disponibilidade cassada, ou seja, ele perderá o cargo, perderá o vínculo que ele tem com a administração como forma de penalidade, tá? Ele não vai ser simplesmente exonerado, não. Ele terá a sua disponibilidade cassada, é penalidade, é punição, certinho? Com relação às competências para aplicar essas penalidades, a lei traz como todo o processo administrativo disciplinar, a aplicação de uma penalidade a um servidor que cometeu alguma transgressão disciplinar, trata-se de um ato administrativo, a lei precisa prever quem é competente para realizar este ato. Lembram lá dos elementos do ato administrativo: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Então, quando a gente fala de aplicação de uma penalidade, de uma transgressão disciplinar, nós precisamos saber quem é a autoridade competente para aplicar essa penalidade. Qual é a finalidade da aplicação dessa penalidade? Atender ao interesse público, tirar da administração um servidor que não pode estar lá trabalhando, ou punir um servidor que não levou em consideração o interesse da coletividade, certinho? Qual forma vai ser aplicado? Lembra que eu falei para vocês que poderá ser por meio de portaria ou por meio de decreto, em cada situação específica, que as penalidades mais brandas podem ser aplicadas por meio de portaria, já as penalidades de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade terão que ser realizadas por meio de decreto. Essa é a forma. O motivo é exatamente as razões de fato e de direito que ensejaram de que o processo administrativo disciplinar tenha sido instaurado contra essa pessoa. Então, o motivo jurídico, ele transgrediu alguma coisa que ele não podia fazer, ele praticou um ato que ele não poderia fazer, né? E o objeto final é alcançar aí a penalização, a punição do servidor que praticou alguma coisa que não deveria ter feito, que praticou alguma irregularidade. Tendo isso em mente, tendo esses 5 elementos da prática desse ato em mente, a gente vai ter que entender quem são as autoridades competentes para aplicar as penalidades. Então, as penalidades disciplinares serão aplicadas observadas a vinculação do servidor ao respectivo poder, órgão ou entidade. Poder executivo, legislativo ou judiciário. Órgão ou entidades, conforme ele for presente aí. Órgãos da administração direta, entidades da administração indireta, enfim, onde ele vai estar lotado. Qual é o vínculo que esse servidor possui, certinho? Quem pode aplicar? Primeira situação, pela autoridade competente para nomear, em qualquer caso,
e privativamente nos casos de demissão, destituição e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que quem pode mais, pode menos. Somente pode aplicar a penalidade de demissão, destituição e cassação de aposentadoria ou disponibilidade aquela autoridade que possui competência para nomear o servidor. Se ele tem competência para nomear, ele tem competência para demitir. Isso quer dizer que ele só pode demitir? Não. Essa demissão é uma competência privativa desse cara. Agora, quer dizer que essa autoridade não pode aplicar, por exemplo, a suspensão ou a repreensão? Não. Ele está dizendo que, em qualquer caso, pode ser essa autoridade também. Então, a ideia é quem pode mais, que é tipo demitir o cara, pode menos, que é repreendê-lo, tá? Lembra da vinculação. Quem tem competência para te nomear? Ele tem competência para te nomear? Tem. Então, é o cara que tem competência para te demitir. Vou fazer um adendo com relação à questão aos atos administrativos de novo. Eu falei para vocês que a demissão, a cassação ou a destituição da aposentadoria ou da disponibilidade, ela deve ocorrer por meio de decreto. Quem tem competência para publicar um decreto? Certinho? Então, faz essa análise crítica aí. Segunda situação, poderá ser aplicadas as penalidades pelos secretários de Estado e dirigentes de órgão a estes equiparados, nos casos de suspensão que sejam superiores a 30 dias. Então, secretários de Estado podem aplicar suspensões superiores a 30 dias. Eles podem aplicar demissão? Não. A competência que eles têm, secretários de Estado ou dirigentes de órgão que sejam equiparados a estes secretários, eles somente poderão aplicar penalidade de suspensão que sejam mais de 30 dias. Qual é o limite da suspensão? 90. Então, se for de 30 a 90, quem aplica essa penalidade? Quem tem a competência? Secretários de Estado ou os dirigentes de órgãos que estão equiparados a ele. Professora, mas como é que eu vou saber se o dirigente é equiparado? Aí vem da lei de cada cargo, meus amores, tá? Vem de cada instituição, tem a sua estrutura, a sua lei orgânica, a sua estrutura hierárquica. E aí lá vai falar, olha, o diretor fulano de tal, ele equipara-se a secretário de Estado. Aí você vai falar, opa, então quer dizer que esse cara pode aplicar uma suspensão acima de 30 dias. Outra situação em que pode ocorrer aí a aplicação. Quem tem a competência para aplicar as penalidades? O chefe da repartição e outras autoridades nas formas dos respectivos regimentos ou regulamentos, que é o que eu estou dizendo, conforme cada lei orgânica, conforme cada regimento interno. Nos casos de repreensão, que é aquela advertência, né? Mas cuidado, porque a lei fala repreensão, não fala advertência. Ou nos casos de suspensão até 30 dias. Então, nas penalidades mais brandas, pode ser o chefe da sua repartição ou autoridades que possuem aí uma situação de direção conforme os próprios regulamentos e etc. decidir. Vou dar um exemplo para vocês. É passível que seja aplicado essa penalidade por meio de um delegado de polícia que exerce a função de diretor da seção de correições e disciplinas, por exemplo. Ele é uma autoridade que, na forma da lei, está dizendo que pode sim aplicar aí essas penalidades, tá bom? Então, é essa a ideia, é esse o X da questão. Certinho? Então, nós temos 3 autoridades, 3 situações em que são possíveis, 3 autoridades elencadas como competentes para aplicar essas penalidades disciplinares. A primeira que nós falamos aqui é a autoridade que seja competente para dar a nomeação. Então, quem pode mais, pode menos. O cara que te nomeia, ele também pode te demitir ou te cassar sua aposentadoria, sua disponibilidade.
bem como ele também pode aplicar suspensão, porque quem pode mais, pode menos. Agora, as outras duas situações, as outras duas autoridades, elas somente podem fazer aquilo que está previsto aqui na lei, tá? Então, os secretários de Estado e os dirigentes equiparados, suspensões maiores que 30 dias, entre 30 e 90. O chefe da repartição e outras autoridades que, conforme a lei prevê, podem aplicar a repreensão e a suspensão até 30 dias. Beleza? Então, competência nós falamos. Agora a gente precisa pontuar para finalizar essa matéria, finalizar todo esse estudo que nós tivemos aí conforme o regimento, é com relação à prescrição. Porque assim como na esfera penal, a possibilidade da administração punir um servidor, ela prescreve. Ela tem um tempo, a administração tem um tempo para correr atrás e te punir, correto? Então, cada situação, cada penalidade vai ter um prazo. E esses prazos, pessoais, o pessoal gosta bastante de cobrar eles em prova, tá? Então, atenção, porque cada estatuto tem um prazo diferente. O Estatuto Federal tem um, o Estatuto dos Municípios tem outro, vários estados têm outros prazos. Então, atenção você que vai fazer a prova aí do Pará, para esses prazos aqui em específicos, tá? A gente tem que sempre levar em consideração aquilo que é diferente entre os estatutos em si. A ação disciplinar prescreverá. O direito do Estado te punir vai prescrever quando? Em 5 anos, quando se tratar de infrações puníveis, com demissão, cassação de aposentadoria, disponibilidade ou destituição. Eu estou falando que a administração tem 5 anos para me punir naquelas situações mais graves, naquelas situações que ensejam demissão. Por quê? Raciocina comigo. Quanto mais grave o crime, quanto mais complexo, quanto mais difícil, mais tempo a administração vai ter que ter para conseguir finalizar o processo e aplicar a sua punição, tá? Ou até mesmo começar a iniciar o processo, abrir uma sindicância e etc. Beleza? Então, 5 anos para os casos mais graves, demissão e cassações. 2 anos em se tratando dos casos que são puníveis com suspensão. A suspensão é até 90 dias, certinho? Então, a administração tem 2 anos aí para te punir com relação a essas transgressões disciplinares. E 180 dias, esse aqui eu chamo a atenção, porque esse prazo aqui é o diferentão neste estatuto, 180 dias quanto à repreensão. Então, quando a gente vai falando de repreensão, a administração tem só 180 dias para te punir sobre aqueles fatos. Professora, mas tem situações que é muito tempo. Pode acontecer da administração nem conseguir, como, por exemplo, repreensão, 180 dias. Cuidado. Sabe o que gosta de cair em prova? Não é nem o prazo em específico, mas esse prazo, ele é contado a partir de quando? A partir de que momento vai começar a correr a prescrição da punição estatal? Então, o prazo prescricional, ele começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido, da data em que o fato deu-se conhecimento à administração sobre esse fato. Não necessariamente de forma formal. Vamos supor que uma pessoa ficou sabendo de algo e foi no jornal reclamar. Acontece muito, né? Da população estar indignada com uma situação que pode ser aí uma transgressão disciplinar e chama a TV e fala o que aconteceu. A administração, naquele momento, ela tomou conhecimento desse fato, porque foi uma forma ampla de divulgação daquele fato. Então, não necessariamente esse fato começa a ocorrer com uma representação formal perante o órgão da administração, tá? Então, tomem muito cuidado com relação a isso. Existem denúncias anônimas que são feitas às corregedorias, assim como, por exemplo, existem denúncias que são feitas hoje, com as tecnologias que nós temos, mediante internet, rádio, enfim. A pessoa chamou, falou o que estava acontecendo e aquela situação aconteceu, isso pode ser investigado. Vou dar um exemplo.
Durante uma abordagem policial, ocorreu um desentendimento entre as pessoas que estavam sendo abordadas e a equipe da polícia que estavam fazendo essa abordagem. Lógico, puxando o carro para o meu lado da polícia, digamos assim que a pessoa que foi abordada não estava respondendo às ordens devidas que o policial estava dando, como por exemplo, senhor, coloque a mão na cabeça, se encoste na parede, abre as pernas, pode abrir mais, encosta mais e tal, não abaixa as mãos. Eu falei para o senhor colocar a mão na cabeça, não abaixa a mão. A partir do momento em que você coloca uma situação, dá uma ordem que é manifestamente legal para esse terceiro, e esse terceiro ele passa a não cumprir essa ordem, ele se enquadra numa situação de desobediência. Se ele se enquadrou nessa situação de desobediência, você tem que agir, correto? Você vai, às vezes mesmo, você estava fazendo essas ordens verbais de longe, vai ser necessário você ir até ele e tudo mais, e falar, olha, eu quero que você coloque a mão aqui, force, enfim. É muito comum, pessoal, situações policiais saírem do controle. Toda abordagem, isso você vai aprender no seu curso de formação, que toda abordagem policial nunca deve ser subestimada. Hoje em dia você não sabe quem anda armado, você não sabe quem tem uma faca, você não sabe quem é a pessoa que vai do nada surtar. Pode ser que você esteja abordando um condutor do veículo e quem surte parte para cima da equipe policial é o passageiro que não tinha nada a ver com a abordagem, nada a ver com a história, mas ele, enfim, ficou afetado ou então se sentiu afetado pela abordagem abrupta da polícia. Infelizmente, assim como toda instituição, nós temos as maçãs podres, isso aí ninguém pode negar, certo? Então vamos supor que numa abordagem policial, por alguma razão, indiscutivelmente o que aconteceu, foi filmado um policial dando um tapa na cara de uma pessoa. Estava tendo uma discussão ali, o policial, virou a mão na cara deste cidadão que estava ali sob a abordagem. Durante as gravações, essas gravações, não dá para você saber certinho o que aconteceu, correto? Não dá para se julgar sem você saber realmente o que aconteceu. Ouvir todo mundo e tudo mais. Aí a pessoa que gravou isso, o que ela fez? Começou a mandar para todo mundo via WhatsApp. Começou a mandar para todo mundo. Essa situação foi publicado em redes sociais. Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, mandou para um monte de gente. Aí, uma rede de televisão ou sites começaram a publicar isso, publicar notas de repúdio, fazer não sei o quê, cobrar da instituição, deste policial, um posicionamento sobre aquele fato. Só do fato da pessoa ter filmado, ter colocado isso em rede, já é prazo suficiente para começar a correr a prescrição, para que a administração ela procure verificar sim o que aconteceu, certo? Não precisa ser uma representação formal da vítima, formal de um terceiro, uma denúncia, formal até de um meio de comunicação, de uma emissora e etc. O que importa é o conhecimento do fato. Olha, nossa, mas a instituição não foi devidamente notificada sobre o fato. Olha, mas eu sou uma emissora de TV, eu estou te mandando um vídeo, te mostrando um vídeo que isso aconteceu. Você quer me dizer que você não está sendo comunicada? Não. Está correndo prescrição? Sim. A instituição tem que agir? Sim. A administração já está com o seu prazo prescricional correndo. Quando se trata de crimes graves, como por exemplo a demissão, que tem 5 anos, que são puníveis com demissão, que você tem 5 anos de prescrição, tudo bem. Agora, em situações, por exemplo, como esse dos prazos de 180 dias, que correm muito rápido. Quanto antes a administração agir, quanto antes a administração instaurar uma sindicância para verificar preliminarmente o que aconteceu, começar a ouvir as testemunhas, ouvir as pessoas sobre os fatos, intimar o servidor a prestar esclarecimentos, dizer o que aconteceu, antes ela conclui, beleza? Agora, o que eu preciso chamar atenção para você é a abertura de uma sindicância ou instauração de um processo administrativo disciplinar, eles interrompem o prazo de prescrição, tá? Então, a partir do momento que a administração tomou conhecimento, ela pode não ter instaurado um PAD,
mas ela pode ter instaurado uma sindicância, que é tipo um processozinho preliminar aí, só para a gente ter uma ideia do que realmente aconteceu, para ver se tem provas cabíveis, situações fáticas, jurídicas o suficiente para se instaurar um PAD realmente contra o cara. Porque a instauração de um PAD, de um processo administrativo disciplinar contra um servidor, isso não é brincadeira, né? Então, a abertura de uma sindicância ou a instauração de um PAD, ele interrompe a prescrição até a decisão final proferida pela autoridade competente, tá? Então, até o momento da decisão final da autoridade, a prescrição se interrompe pela instauração da sindicância ou para o PAD. Os prazos de prescrição previstos em lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Só para a gente finalizar com uma observação importante. Isso é o que está constando em regulamento. É o que o regulamento está trazendo, é o que essa lei que vai cair na sua prova está falando para você. Que os prazos de prescrição previstos na lei penal vão se aplicar às infrações disciplinares também capituladas como crime. Como, por exemplo, quando eu falo da questão dos crimes contra a administração. Então, o Estatuto está dizendo que o prazo prescricional de se punir um crime cometido contra a administração pública lá na esfera penal vai ser também aplicado na esfera administrativa. O que eu quero chamar a atenção para você? STF e STJ já discutiram esse assunto a rodo, tem posicionamentos divergentes, uns falam que uma coisa não tem nada a ver com outra, outros falam que sim. Qual é a informação importante? A informação importante é que não precisa necessariamente ter sido instaurado um processo criminal contra a pessoa para se utilizar o prazo prescricional criminal, tá? Então, não precisa falar assim, mas como é que eu vou colocar a prescrição de um crime tal se nem tem um processo criminal correndo? Não precisa. Essa foi a decisão mais recente. Então, a gente está falando que aplica-se sim e vai ser olhado como? E se o cara está respondendo por improbidade administrativa ou por corrupção, por exemplo, corrupção, que é bem simples da gente visualizar na questão criminal e na questão administrativa. O servidor está respondendo por corrupção. Qual é o prazo prescricional da corrupção no criminal? É X? Então, vai ser aplicado também para a administração na esfera administrativa, certinho? Essas informações são importantes porque são divergências doutrinárias, mas lembrando que se a questão perguntar com relação ao estatuto, é isso aqui que você vai falar. Se a questão te questionar sobre posicionamentos do STJ, dos tribunais superiores, aí ela vai levar em consideração, ela vai para esse lado da necessidade ou não de instauração de um processo criminal, certinho? Eu não acredito que isso vai cair na prova de vocês, eu acho que a prova com relação ao estatuto vai ser bem mais leve, bem mais tranquila. Então, atenção aos pontos aí que nós pontuamos, que eu falei, coloca um coraçãozinho, chama atenção, relê essa parte, que eu tenho certeza que vocês não têm nenhum aí com relação ao estatuto, ao regime jurídico. Com essas informações, nós finalizamos aí essa aula do regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado do Pará.